Olá, seguidores do Conexão Sundance. Razão de Aspecto, Cinemação, Wannabe Nerd, Jetro.com.br e Correio Brasiliense. O segundo dia do festival foi o Dia da Colômbia. O segundo filme foi o filme colombiano que está concorrendo com o Divino Amor, o filme brasileiro, na mostra mundial, aqui na mostra de filmes internacionais, filme que se chama Monos, ou Macacos, né, em português. E antes de eu falar do filme, eu já aviso que eu acredito que ele é um seríssimo candidato à vitória, não só pela qualidade do filme, que realmente é indiscutível, mas principalmente pelo buzz aqui, pelo barulho que ele está fazendo aqui no festival, né? E é exatamente quando a gente vê a palavra espalhada que a gente entende, assim, tipo, as pessoas falando na parada de ônibus, né? Os americanos falando em ver um filme estrangeiro, não algo que eles querem ver muito, assim, não que eles vão ver porque está com ingresso sobrando. Então faz uma diferença muito grande. Bom, basicamente Monos é fundamentalmente uma metáfora, né, sobre a guerrilha, a guerra civil e talvez o narcotráfico na Colômbia. Não é claro, né, na narrativa se a organização que está envolvida é uma organização paramilitar, de esquerda ou de direita, se ela é ligada ao narcotráfico, se elas são as Farc ou não. O que importa é o seguinte: você tem um grupo de adolescentes, de crianças e adolescentes, estão ali por volta dos 12, 13 anos até no máximo 17, que formam o pelotão dos monos, né, que é como eles chamam o pelotão, que está no topo de uma montanha e lá tem que cuidar de um refém, que é a americana sequestrada, e de uma vaca leiteira que a organização manda para eles cuidarem, enfim. Essa é basicamente a sinopse que é apresentada quando você vai ver aqui a programação do festival. Mas o filme é realmente muito mais que isso, né? Ele basicamente estabelece ali a relação entre os personagens, né? O mensageiro, que é uma espécie de comandante que vem de vez em quando para botar ordem na casa, e os personagens em si, o lobo, que é o líder, né? O pé grande, né? Que é o cara que disputa a liderança, a Lucy, que é a namorada do líder, o Rambo, que é um adolescente que recém alcançou 15 anos e contesta, né, algumas atitudes que estão sendo tomadas, né? E aí, basicamente, o filme vai se concentrar em desenvolver a dinâmica desses personagens, o que está acontecendo com eles e a evolução das suas personalidades diante dos acontecimentos daquela guerra que está lá. E realmente o filme é feito de um jeito lindo. Ele é filmado no topo da montanha, depois dentro da selva. Uma filmagem muito difícil, extremamente poético também. A maneira como o diretor de fotografia escolhe os enquadramentos, a maneira como ele evidentemente posiciona a câmera, as cores, né? O que eles decidem filmar, as expressões e principalmente a qualidade do grupo de atores, aqueles atores jovens absolutamente sensacionais. É impressionante o que eles fazem nesse filme. Todos os personagens têm o seu espaço, com exceção talvez do Bum Bum, que é um que fica um pouquinho mais de lado, né? Mas todos os outros têm um arco ali para ser resolvido naquela disputa. E o filme consegue ser muito dramático nisso, né? Porque quanto mais para dentro da selva eles vão entrando, mais alguns deles vão ficando realmente selvagens e brutais. E isso, obviamente, causa uma divisão, uma disputa, né? Que termina de forma não muito agradável, como se poderia esperar. Pode não ser proposital, infelizmente eu não pude ficar para as perguntas e respostas porque estava muito próximo da sessão de meia-noite, mas o filme claramente tem uma inspiração, tem um pezinho no Senhor das Moscas, né? Que é o livro do William Golding, que foi prêmio Nobel de Literatura, acho que um pouco antes, um pouco depois do Gabriel Garcia Marques, inclusive. Bom, mas tudo bem, né? Você não lê o livro, tem o filme. Já diria o nosso amigo Renan, do Choque de Cultura. Não vejo o filme para não ter que ler o livro. Também tem um filme do Senhor das Moscas para você ver, né? Claro que não é uma premissa exatamente idêntica, mas a dinâmica que se estabelece entre os personagens é realmente muito parecida. O filme ele impressiona muito como cinema, ele impressiona muito como execução e teve uma excelente reação do público também. Tem duas formas de você perceber qual é a reação do público, né? Uma são os aplausos, né? E o palmômetro. A outra é você ver quantas pessoas ficam para as perguntas e respostas depois que o filme acaba, né? Então, quando poucas pessoas saem, elas saem porque elas não querem ver, e sim porque elas precisam sair, como foi o meu caso, e realmente o cinema continuou cheio. Então, Monos fica com 5 de 5, né? Tá entre os melhores filmes que eu vi no festival, né? O melhor filme do dia até agora, e é realmente um forte concorrente para o filme do Gabriel Mascaro.